Este programa é livre para todos os públicos. Nós queremos, Senhor, neste momento, ser tomados por esse poder, que é o Teu Espírito Santo. Nós precisamos, nós necessitamos desta graça agora sobre nós. Assim como nosso Senhor, tomando nas mãos o texto do profeta Isaías, ele declara sobre si o cumprimento da profecia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Senhor, que o Teu Espírito também esteja agora sobre nós. Derrama Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos, nós necessitamos, o Teu povo necessita, Senhor. A Tua igreja necessita, Senhor. Vem, Espírito de Deus, vem Paráclito, vem Consolador, Advogado, vem insistentemente. Nós estamos cantando e neste canto suplicando: vem Espírito Santo. Vem dos quatro ventos da terra sobre a Canção Nova, sobre o sistema Canção Nova de comunicação, aonde essa imagem, esse som agora está chegando, Deus. Que Teu Espírito Santo adentre essas realidades, que Teu Espírito Santo agora, Senhor, seja derramado nos apartamentos, nas casas, nos barracões, nas favelas, Senhor, aonde neste momento o som, a imagem está chegando pelo sistema Canção Nova de comunicação, vai chegar ali o Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe. O Teu Espírito Santo que agora adentra aos hospitais. Espírito de Deus, poder de Deus, faz com que o Teu Espírito agora recaia sobre aqueles que estão sintonizados nos carros, nos caminhões, escutando a Rádio Canção Nova, aonde quer, Senhor, que esse som esteja chegando agora, que o Teu Espírito gere impacto. Vem, Espírito Santo, vem com Teu poder, vem tocar o nosso ser nesta manhã de quinta-feira. Vem fluir mais e mais, que a Tua presença possa jorrar abundantemente em nossas vidas. Nós clamamos, Senhor, que Teu Espírito agora entre em todos os setores da Fundação João Paulo II, da Associação Canção Nova. Senhor, faz com que o Teu Espírito Santo se derrame abundantemente sobre nós. Nós queremos, Deus, nós precisamos, nós necessitamos. Vem, canta com toda a força. Espírito Santo, vem com Teu poder. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Nós queremos pedir esse mesmo Espírito Santo sobre o Padre Edmilson. Vai trazer a palavra para nós. Solta a sua voz agora no Espírito. Solte a sua voz. Nós queremos ouvir você, sua oração. Vá. Isso, vai além. Erga a sua voz, um pouco mais. Pedimos à Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, que venha agora interceder também sobre o Padre Edmilson, com palavras acertadas, ungidas. Tudo aquilo que ele já preparou na mente, no coração, seja potencializado para esta hora. Entregue nos braços da Virgem Maria, que ela venha agora nos atender.
com tudo aquilo que é a necessidade do Espírito para nós. A Virgem dispensadora de todas as graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneça em pé um minutinho. Você tem terço? Você em casa tem terço? Pega rapidinho. Eu não vou rezar o terço com vocês não. Mas eu já vou direto para as contas grandes e as dezenas. Padre, meu fundador, Monsenhor Jonas, há muitos anos atrás ele ensinou aqui nesse rincão. Claro, na cruz a gente reza sempre o creio, depois tem o primeiro Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Pai Nosso. Não é assim? Aqui é normal, mas na conta grande você vai rezar comigo assim, ó. Recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nas Ave Marias você vai rezar comigo assim, ó. Juntos, vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês? Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Aprendeu? Reze nesses dias que ainda nos restam, invocando essa força, invocando o Paráclito, o advogado. Implore a Deus para que esta graça seja derramada sobre você. Você pode ir sentando. Se o teclado quiser continuar assim com esse som de vento, eu agradeço. Quero acolher Padre Diácono Jorge de Curitiba. Vamos aplaudir o diácono. Sua bênção, diácono. Deus abençoe, ouviu? Seja muito bem-vindo. Amados, bom dia. Vamos aplaudir quem está em casa nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Não sei quanto tempo que eu não pregava mais nas quintas-feiras, mas fui convidado e aceitei com alegria estar aqui com vocês hoje pregando nesta quinta-feira. Ainda mais nessa semana que nos prepara para esse acontecimento extraordinário que é Pentecostes. Então nós queremos fazer um caminho rápido. Eu não vou aqui entrar em doutrina, porque isso exigiria tempo. Mas vou fazer uma passagem rapidinha, bíblica, sobre essa presença na história da salvação que se chama Espírito Santo. Toda a história bíblica é marcada pela presença do Espírito. Nós já encontramos lá no livro das origens, no livro do Gênesis, no capítulo 1 do livro do Gênesis, no versículo 1 do livro do Gênesis, essa referência. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. É assim que abre o livro do Gênesis. E é por essa força criadora
que todas as coisas começarão a existir. É Ele o fabricante, diríamos assim, de todas as coisas. E caminhando nas Sagradas Escrituras, a gente vai perceber essa atuação deste Espírito Santo em vários acontecimentos e em pessoas. O Espírito que vai atuando. Por exemplo, em alguns eventos que marcaram a história da humanidade, nós temos aquele fato de um grande dilúvio que destrói toda a face da terra. E o primeiro pássaro a ser tirado da arca é uma pomba, que é uma prefiguração do Espírito, que é um sinal, um símbolo da manifestação do Espírito. O Espírito que, diante de um caos, de uma destruição, ele traz um sinal de vida. A pomba volta com um raminho verde do bico. É o Espírito dizendo para nós que as coisas estão voltando a existir, pela força do Espírito. Depois esse Espírito Santo, ele vai começar a atuar de uma forma muito visível, numa figura bem presente nas Sagradas Escrituras, chamada profetas. Esses homens, tomados por uma força extraordinária, eles começam a agir em nome de Deus. Eles falam em nome de Deus. Eles denunciam em nome de Deus. Eles anunciam em nome de Deus acontecimentos futuros. Eles preveem. O Senhor, por meio deles, faz revelações. E aquilo que vai sendo revelado aos profetas, do determinado tempo da história, vai sendo cumprido. Tudo aquilo que é revelado se realiza, se cumpre. Depois de um dado momento, esse Espírito Santo que atua nos profetas, pela boca também dos profetas, e eu quero trazer em destaque um deles, que é o profeta Joel. Ele vai agora dizer que esse Espírito não vai só atuar neles, os profetas. Esse Espírito agora ele vai ser derramado sobre. E aí ele vai elencar quem serão os alvos desta presença extraordinária. Aí escute, se você tem Bíblia, se você quiser acompanhar, Joel capítulo 3, versículo 1, diz assim: depois de tudo isso, derramarei meu Espírito sobre todos os viventes. Agora toda pessoa é agraciada. Até então, os profetas são os homens que recebem e que em nome de Deus profetizam, anunciam, preveem. Deus fala por meio deles. Mas agora não. Agora todo vivente vai receber desta graça. E então, diz o profeta Joel, todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Diga comigo, eu sou um profeta. As mulheres profetizam, vamos lá? Eu sou um profeta. Isso. Os anciãos, os idosos, olha aqui. Pessoal da melhor idade, receberão em sonhos suas mensagens. Os jovens agora terão visões. Até sobre os escravos e escravas, o Espírito não é mais exclusivo. É derramado sobre todo vivente. Derramarei naquele dia do meu Espírito. Chega um dado momento que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai chamar esse momento como plenitude dos tempos. Deus
derrama do seu espírito sobre uma mulher que fica cheia da graça, cheia do Espírito. E esse Espírito gera dentro dela um homem e ao mesmo tempo Deus, profundamente homem e Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo se encarna, na plenitude dos tempos o verbo se faz carne. E agora esse verbo que se fez carne, ele, um homem portador do Espírito, cheio do Espírito, tomado por esta graça, por essa força, reconhece, principalmente quando ele está ali com 12 anos, na sinagoga, que dão para ele o livro do profeta Isaías. Ele abre o livro, e na hora que ele abre o livro, em Lucas capítulo 4, que ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele reconhece naquele momento que aquilo que profetizou Isaías há 700 anos antes desse acontecimento, agora está se cumprindo nele. Hoje está se cumprindo essa profecia. Quando ele é batizado, desce do céu uma pomba. Deus quer revelar por este sinal a plenitude da presença do seu Espírito no homem Jesus. Agora ele vai agir no Espírito. E aí Jesus Cristo, ele vai prometer. Eu estou fazendo um caminho rápido. Que esse Espírito vai ser dado àqueles que estão próximos. E João, de uma forma muito clara, Jesus vai dizer desse movimento, desta graça que virá sobre eles. E um dado momento Jesus vai dizer para eles: é preciso que eu vá, é preciso que eu suba, porque se eu não for, o Espírito Santo ele não virá. É preciso que a promessa também se cumpra sobre vocês. E é necessário que eu parta, é necessário que eu vá, para que de lá, aonde eu estou, eu derrame sobre vocês o Espírito Santo. E a ordem que ele dá a esse grupo é: não vos afasteis de Jerusalém, permanecei em Jerusalém, porque quando eu subir aos céus, eu cumprirei imediatamente a minha promessa. E é interessante que Lucas, quando escreve Atos capítulo 1, ele fala da ascensão de Jesus. E já no capítulo 2, ele vai dizer para nós desta manifestação extraordinária que cai sobre os discípulos e oficialmente funda ali a igreja. Então aquilo que prometeu nosso Senhor Jesus Cristo agora está se concretizando em Atos capítulo 2. Escuta, filho, filha da igreja. Nenhuma das promessas feitas ao longo das Sagradas Escrituras, nenhuma das promessas ficaram sem ser concretizadas. Todas se cumpriram no devido tempo. Então nós estamos diante daquele que promete, mas ao mesmo tempo daquele que cumpre. Deus, ele não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele cumpre o prometido. E aí, em que momento histórico esse fato ele acontece? Já dentro da religião judaica havia uma festa. Aliás, haviam 3 grandes festas onde o judeu normalmente saía em peregrinação ao santuário de Deus, à casa de Deus.
E uma das grandes festas era a festa de Pentecostes. Já existia a festa de Pentecostes. O que se celebrava na festa de Pentecostes? No primeiro momento, a festa em ação de graças pelas colheitas. E porque também era uma festa de ação de graças pela colheita, eles nessa grande celebração subiam a Jerusalém e em Jerusalém ofertavam a Deus as primícias, os primeiros frutos eram dados a Deus. Então eles faziam questão de subir a Jerusalém. Lembrem-se, aconteceu a Páscoa. Não a Páscoa cristã, aconteceu a Páscoa judaica. A celebração, a memória, a grande festa da saída do povo de Israel do Egito em direção à terra prometida. Então aqui eles celebravam a Páscoa. Depois de 7 semanas, tal qual vivemos hoje na nova aliança, 7 semanas, eles iam para Jerusalém agora para celebrar Pentecostes, que até então não é a celebração como nós cristãos hoje celebramos, que é a descida do Espírito Santo. Isso acontece na nova aliança. Repito, Pentecostes até então era a celebração de ação de graças pela colheita, e depois eles acrescentam a celebração também da promulgação da lei dada por Deus a Moisés. Então eram esses 2 grandes acontecimentos que faziam um povo sair de suas casas e se direcionar a Jerusalém para ali celebrar esses acontecimentos. Nada é por acaso. É dentro deste acontecimento que o Paráclito vai ser derramado. Não saiam de Jerusalém, permaneçam, porque eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. E aí, como Jerusalém é uma terra de peregrinação, acredita-se que mais ou menos 100 países se dirigem para lá. Cita Lucas algumas pessoas vindas de algumas regiões, mas não tinha como Lucas agora elencar todas as pessoas de todos os países que tinham ido a Jerusalém. Não, mas era uma grande multidão que se ajuntou, que se aglomerou. O Orlando começou dizendo: aqui há pessoas de vários lugares do Brasil. Aí vocês começaram a gritar. Aí uma gritou do Maranhão, Curitiba. Era assim, eles iam para Jerusalém para celebrar Pentecostes. E aí acontece todo o mistério da paixão, morte e ressurreição. Agora Jesus subiu aos céus. Eles estão naquele lugar fechado, que era o cenáculo, onde já tinha acontecido a Santa Ceia. Maria está ali no meio do grupo, na expectativa daquilo que ele prometeu. E como ele prometeu, eles acreditavam 100% que o que ele prometeu, ele está fraco. O que ele prometeu, ele cumpre. Já quero dizer a você um parêntese: se ele te prometeu, ele também cumprirá. Amém? Quero falar para você que está em casa: se ele te prometeu, ele também no tempo dele cumprirá. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Olha, ele prometeu há 700 anos. Aí agora Jesus vai dizer, depois de 700 anos, agora, nesse exato momento, se cumpre o que ele prometeu. Tudo passa, filho, filha, pelo teste do tempo. Mas o Deus que prometeu, ele é fiel. Talvez não seja você o que vai tocar no cumprimento da promessa. Talvez seja teu filho, teu neto, teu bisneto. Mas se ele prometeu, ele cumprirá. Quem está em concordância com o Padre Edmilson aqui e em casa, diga amém. Então aplauda, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Chega a grande celebração, que é Pentecostes. E ali o grupo, Atos 2, estão reunidos.
de repente, começa um vento a ser soprado. Claro, se começasse a soprar um vento aqui bem forte, o que nós faríamos? Nós nos assustaríamos. Estou errado? O que está acontecendo, meu Deus? Com os discípulos não deve ter sido diferente. Quando de repente eles olham e eles veem como que línguas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um. Mas o interessante é que essas línguas, elas vinham da mesma essência, que é o coração de Jesus, e pousava sobre eles. E aí diz o texto bíblico, e aí todos ficaram cheios de quem? Cheios do Espírito Santo, tomados. Alguns até consideravam que eles estavam bêbados. De tamanha, se eu dissesse assim para vocês: vamos fazer um teatro, cada um agora vai se comportar como um bêbado, do jeito que um bêbado se comportaria, totalmente tomado pelo vinho. E se eu mandasse vocês para fazer o teatro, nós íamos gerar uma confusão aqui, né? Ia derrubar cadeira. Bêbado é bêbado, uns ia cair. Teatro. Porque esse é o comportamento natural do bêbado. Ele não tem o equilíbrio. Ele perde o equilíbrio. Ele não consegue ficar só com uma perna, porque ele não tem mais equilíbrio. Então eles ficaram como que bêbados, tomados por uma presença extraordinária, uma força que desceu sobre eles, e eles foram possuídos, da cabeça à planta dos pés. E como tinha gente de todos esses países ali, de repente eles começam a ouvir o que está sendo falado por eles na sua própria língua. E aí isso gera mais espanto ainda, porque de repente o grego começa a entender, o árabe começa a entender, e a partir desse momento, esse fenômeno que começa ali em Atos 2, ele não para mais. E olha quantos mil anos atrás, eu repito, e ele não para mais. Por quê, padre? Porque esse movimento vai ser o movimento que vai fazer com que a igreja chegue ao ano 2022. Olha que graça extraordinária. Só que há um segredinho, aí é onde eu quero chegar. Estou caminhando para chegar aqui. A pergunta que dentro do coração do Padre, dentro do seu coração, que não pode calar, e nós precisamos estar constantemente voltando a esta pergunta: se aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu, foi cumprido, está sendo cumprido, como é que eu, Padre, como é que você temos vivido o cumprimento dessa promessa? Lembra que Joel disse que o Espírito cairia sobre todo vivente. Agora já não é mais específico. Agora todos nós podemos receber essa graça. Os velhos, os jovens, os escravos, os livres. Todos nós. Como é que eu estou recepcionando esta graça? Só que para recepcionar esta graça, filho, nós precisamos querer saber quem é essa força, que se chama Espírito Santo. Até para que nós possamos recepcioná-lo, tal qual ele é, Espírito Santo.
Aí eu parto lá para Atos capítulo 18. Se você tem Bíblia e quiser acompanhar rapidinho. Um pregador chamado Apolo, ele chega em Éfeso. E era um pregador renomado, um teólogo, um homem conhecedor das Sagradas Escrituras, e que também passou a ter o entendimento que as Sagradas Escrituras falavam de uma pessoa que na plenitude dos tempos se revelaria. E ele reconhece que essa figura que se revelou se chama Jesus Cristo. Então ele prega com todo entusiasmo, ele prega com todo fervor a respeito dessa figura que é Jesus Cristo. E ali tem um casal que está escutando o Apolo pregar e fica admirado com a pregação de Apolo. Olha, um catequético violento, um teólogo extraordinário, alguém incomparável. Porém, o casal percebe que ele não fala desse tal de Espírito Santo. Fala tudo, mas não fala do Espírito Santo. E aí esse casal pega Apolo, chama no canto e prega para ele a respeito do Espírito Santo. Claro, Apolo não permanece em Éfeso, vai para Corinto. Agora quem está chegando em Éfeso? Um tal de Paulo. Chega na cidade de Éfeso, escuta falar que naquela cidade há um grupo de discípulos que foram catequizados por um tal de Apolo, um pregador renomado. E aí vai bater papo com eles. Eu acho extraordinário o bate-papo, porque ele é muito atual para nós hoje. Paulo puxa a conversa. Vamos na Bíblia para vocês saborear a leitura. Paulo puxa o bate-papo. Enquanto Apolo estava em Corinto, porque agora ele foi para Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou em Éfeso. Aí encontrou um grupo de discípulos e perguntou-lhes. Olha a perguntinha, irmão católico, fala: oi, padre. Eu gritei, vocês falaram: católicos, vocês receberam o Espírito Santo quando receberam o batismo? Foi a pergunta de Paulo para aquele grupo. Vocês receberam o Espírito Santo? Olha a resposta do grupo. Não, a resposta do grupo não foi essa. A resposta do grupo foi: nós nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Nem ouvimos dizer. E aí Paulo ficou curioso: em que batismo então vocês foram batizados? Eles respondem: nós fomos batizados no batismo de João, que foi o batismo aplicado sobre eles por Apolo. E aí Paulo fica ali curioso e diz para eles: mas João administrava um batismo de conversão, chamando o povo ao arrependimento, e ao mesmo tempo chamando o povo a acreditar naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. E aí Paulo, tendo ouvido isso, diz o texto bíblico, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E agora acontece algo de extraordinário. Paulo batiza aquele grupinho de 12 e coloca a mão sobre a cabeça deles. E na hora que Paulo coloca a mão, aquele grupinho começa a viver aquela experiência lá de Pentecostes. Começam a falar em línguas estranhas, e a profetizar. E aí gera aquele espetáculo da graça atualizada. Filhos e filhas da igreja,
talvez nós estejamos ainda no grupo dos 12 de Éfeso. Ou, se ouvimos falar, não conhecemos. Porque na Bíblia, escuta, na Bíblia, conhecimento equivale à experiência. Ah, você conhece o Orlando? Conheço. Tudo bem. É um conhecimento teórico. Mas para eu afirmar que conheço o Orlando em profundidade, eu preciso ter feito uma experiência com ele. Aí é esse conhecimento que nas Sagradas Escrituras ele é confirmado. É um conhecimento experimental. Não é um conhecimento intelectual, racional, teórico. Não, nas Sagradas Escrituras o conhecimento é um conhecimento prático. É como se eu perguntasse: vocês conhecem Jesus? Sim, padre, na catequese me ensinaram que Jesus é Filho de Deus, é o Messias o esperado. Pronto. Mas vocês conhecem Jesus de forma experimental? Olha, o apóstolo Paulo ouvia falar de Jesus. E quem que ele estava perseguindo? Os cristãos que ficavam falando desse tal de Jesus Cristo, que tinham experimentado esse tal de Jesus Cristo. E aí Paulo está perseguindo o grupo, porque eles ficam afirmando por aí que esse tal de Jesus Cristo está vivo. E Paulo está revoltado, Paulo está cheio de ódio, de raiva, e vai para Damasco para levar preso todos os que conhecem esse tal de Jesus Cristo. Quando, antes de chegar em Damasco, ele tem a experiência com Jesus Cristo. E essa experiência já começa a virar Paulo do avesso. Quando Paulo chega em Damasco e vai para a casa de um tal de Ananias, quando Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Paulo, aí Paulo agora faz a experiência com o Espírito Santo. E essa experiência que Paulo agora está aplicando sobre o grupo de 12. Dos 12 eu já experimentei, agora eu quero que esses 12 experimentem aquilo que eu experimentei. E Paulo vê a olho nu que aquilo que ele experimentou, o grupo agora experimenta. É esse conhecimento católico que nós temos que dar o salto. Talvez você escute pessoas falar lindamente, pregações teológicas, com várias referências aos documentos da igreja, aos santos padres. É tudo maravilhoso. Isso nós chamaríamos de aprofundamento na fé. Agora, experiência é algo aqui dentro. E quando eu faço a experiência muda a minha vida. Porque não é falar de boca, é falar de uma experiência aqui dentro, que me virou do avesso, que mudou, padre, a minha mentalidade, virou a chave. Eu não sou mais o mesmo, eu não penso mais igual, eu não defendo mais essas ideias. Padre, antes eu defendia, eu era a favor da marcha para a maconha, que tinha que legalizar maconha, que tinha que legalizar aborto, que tinha que legalizar isso e mais aquilo. Todas as ideologias do tempo presente, eu levantava a bandeira e eu defendia com unhas e dentes. Mas quando o Espírito Santo entrou na minha vida, hoje para mim o aborto é um absurdo. Me arrependo daquele tempo que eu proclamava, levantava a voz, defendia, levantava a bandeira. Hoje eu me arrependo tremendamente daquele tempo que eu defendia a marcha para a maconha. E aí vai. Por quê? Porque o Espírito Santo gerou em mim uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Isso é Espírito Santo, filho. Desculpa, católico, eu desconfio se você recebeu o Espírito Santo e você continua defensor de realidades contrárias à tua fé.
Ah, eu sou católico, mas eu sou favorável ao anticoncepcional. Eu sou favorável ao uso de camisinha, de preservativo. Eu sou favorável ao sexo fora do casamento. Eu acho que a pessoa tem que fazer mesmo. Ela é livre, ela tem que se conhecer. Se você pensa assim, demonstra claramente que você não recebeu o Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo faz em nós quando nós o experimentamos? Ele nos convence quanto ao pecado. Ele nos convence que essas coisas estão erradas. Isso é ser católico com autenticidade. É a pessoa que recebeu o Espírito Santo e agora está disposta a pagar o preço, se preciso for, por causa do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo faz. Estão querendo colocar sobre os cristãos um peso. É preciso que vocês todos agora se circundem, sejam circuncidados. Aquilo que era uma prática da lei de Moisés, Paulo diz, não é mais necessário. Agora não é a circuncisão da carne, não. O que vale agora é a circuncisão do coração. É aqui dentro. É o movimento dentro do coração. É essa mudança de mentalidade. É isso que é válido. Isso é receber o Espírito Santo, filho. Quem recebe essa força pensa contrário ao que o mundo pensa. Quem recebe essa força faz um caminho contrário ao caminho que o mundo anda. Eu fico com dor no coração quando eu vejo católicos aceitando a mentalidade pagã. Aceitando. Ah, eu acho que a pessoa ela tem que ser feliz. O que importa é que ela está feliz. Essa mentalidade é pagã. Porque o nosso critério de felicidade passa pelo coração de Jesus. Passa pelo coração de Jesus. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Ele que vive em mim. Então agora o meu critério não é mais. O meu critério agora é outro. Antes eu defendia, padre, com unhas e dentes. Agora eu sou avesso, porque eu fiz uma experiência com o Espírito Santo que mudou radicalmente a minha vida. Antes, padre, eu não só defendia, eu era usuário, eu consumia tudo que o senhor puder imaginar. Hoje, eu não consumo mais. Eu posso até vir a ter fraquezas, mas eu não me conformo mais. Não diz mais do padre, não diz mais de você. Isso chama-se Espírito Santo. Duvide, seja fora da igreja, seja dentro da igreja, de pessoas que pregam contrário ao Espírito Santo. Pregam como, padre? Falando coisas contrárias. Ah, o pregador falou lá, padre. Se não está em comunhão com a doutrina católica, não provém da nossa fé. Tem que estar em comunhão. Eu gostando ou não. Gostando ou não. Ah, eu acho que ela não está feliz mesmo, padre. Ela tem que ser feliz. E para ser feliz, se ela achou essa via de felicidade, tudo bem. Ela pode ir pela via de felicidade que ela está optando, mas não como cristã. Ela pode ir pela via de felicidade como pagã. Porque como cristã, a mentalidade, ela é modificada. Ela não concorda mais. Ela não admite mais. Vai ficando de pé. Que demora para ficar de pé. Fica sentado de novo. Eu vou falar, vai ficando de pé para você ser mais rápido. Porque o homem do Espírito é rápido. O Espírito é dínamos. É rapidez. É agilidade. É movimento. De pé. Aí já melhorou, tá vendo? Levanta seus braços na presença dele. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Batiza-me. E deixa-me sentir aqui dentro, Jesus, hoje de manhã, esse fogo de amor.
Aqui no meu coração, Jesus, aqui dentro. Passa a mão no teu peito assim como eu estou fazendo no meu, ó, e diga assim comigo, e deixa-me sentir. Tá fraco, e deixa-me sentir. Agora estou ouvindo, teu fogo de amor. Fogo de amor. Aqui dentro, Jesus. Aqui dentro, Jesus. Aqui dentro. Aqui dentro. Filho, quando a gente sente esse fogo de amor, a gente fala como Paulo. Olha que interessante. Paulo chega um dado momento que o fogo é tão grande, de amor por Jesus, que Paulo fala assim: aquilo que eu considerava ganho, riqueza, poder, prestígio, fama, eu considero tudo aquilo lixo. Eu não quero mais saber daquilo, por causa do conhecimento do meu Senhor e Salvador. Do meu Senhor e Salvador. Repito com toda a autoridade sacerdotal, em plena comunhão com a igreja, qualquer pessoa católica que defenda, por exemplo, que é o mais falado no momento, o aborto, essa pessoa tem que se rever se ela é católica. Porque só o fato dela defender para a fé católica, ela já está excomungada. Ela perde a comunhão com a fé. Ah, mas padre, eu acho que, em hipótese alguma, a igreja defende. Ela é a favor da vida em qualquer circunstância, se ela foi gerada. Até mesmo do estupro, padre. A pessoa foi estrupada e agora está grávida. O Senhor concorda. E a pessoa... A igreja católica, ela é a favor da vida independente da circunstância. Então, se eu defendo essa bandeira, escuta, católico, eu tenho que repensar a minha fé, se eu ainda sou católico. Seria muito mais justo eu dizer, eu não sou mais, do que você ficar gritando para os quatro cantos que você é, se você não é. Esses dias uma pessoa sentou aqui na chácara comigo e começou a querer me colocar contra a parede. Mas padre, eu disse, você é ou você não é? Só isso, filho. Você pode não ser mais. Você pode renunciar à fé. Anátema, excomungado, é liberdade. Mas se você permanece nessa doutrina que é católica, a igreja católica é totalmente contrária, independente da circunstância. Ah, mas o fulano falou. Pode o fulano ter falado, mas o fulano ele não está com a verdade absoluta. A verdade absoluta está no livrinho chamado Catecismo da Igreja Católica. Aplauda, vai. Catecismo da Igreja Católica. Ponto final. Só para você entender, o batizado no Espírito Santo, o homem do Espírito, a mulher do Espírito, ele não vive mais segundo a carne, ele vive segundo o Espírito. Levanta seus braços. Vai lá, Orlando, vai lá, filho Marcos. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Vai, fecha seus olhos. Batiza-me, Senhor, você que está em casa, peça. Teu Espírito. Quantas vezes cantamos isso no nosso grupo de oração, nas nossas missas? Peça, filho, agora. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, batiza-me, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor. E deixa-me sentir teu fogo aqui no coração, amor. Senhor. Aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir. E deixa-me sentir teu fogo de amor. Aqui no coração. Queima-me, Senhor, com o teu Espírito. Peça para Ele. Queima-me, Senhor, com teu Espírito. Queima-me, Senhor. Queima-me, Senhor, no teu Espírito. Queima, queima, queima. Queima-me, Senhor, no teu Espírito. Queima, queima. Queima-me, queima-me, Senhor. E deixa-me sentir, vai. E deixa-me sentir teu fogo de amor. Aqui no coração. Aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir. E deixa-me sentir teu fogo de amor.
Pega mais alto os seus braços, vai. Inunda-me, Senhor, com teu Espírito. Inunda-me, Senhor. Peça, filho, com fé. Peça com autoridade de cristão, de quem deseja, de quem quer essa revolução, essa metanoia, essa mudança. Independente da idade, lembra? Os anciãos, os jovens, os escravos, todos podemos receber dessa graça, dessa força. E deixa-me sentir teu fogo, Jesus, aqui no coração, Deus, aqui no coração, e deixa-me sentir, Jesus, eu te peço, eu imploro, eu quero, Senhor, aqui no coração, Senhor. Solta a sua voz do Espírito, vai. Ora junto com Orlando, com Marcos. Deixa fluir. Eu não estou entendendo, Padre. Você não precisa entender. Senhor, eu estou como o apóstolo Paulo. Eu estou impondo as minhas mãos agora sobre um por um, assim como o apóstolo Paulo fez em Éfeso. Senhor, eu imponho as minhas mãos agora e eu peço, Jesus, batiza eles aqui no rincão, e batiza aqueles que estão em casa agora, seja lá quem for, independente da idade. Batiza, independente do estado de saúde, se está acamado, se está doente, se está com câncer, se está com febre, independente do estado, Senhor, batiza o preso, batiza aquele que dirige agora, batiza, Senhor, aquele que me escuta no trabalho, no setor, mexendo com o computador, batiza agora, Jesus, batiza com teu Espírito Santo. Solta a tua voz, vai, solta a tua voz e deixa fluir. Deixa fluir algo que vem de dentro para fora. É só você abrir a boca, filho, e deixar sair um som da tua boca, brotando da tua garganta. Deixa brotar um som diferente. Vá orando, vá deixando. E deixa-me sentir, Jesus. Deixa-me sentir, Jesus. O Senhor virá, o altar já está pronto. O Senhor virá, o Senhor se colocará sobre este altar. Ele é o batizador, mas Ele já está antecipando a graça, para que quando Ele chegar nesse altar, você só deixa fluir. Pode ser mais alto, vai. Mais alto. Você que está em casa mexendo arroz, lavando roupa, solta a sua voz e deixa fluir essa graça. Estamos nos aproximando da grande festa, da grande solenidade. Já queremos chegar assim, cheios, repletos. Orlando, mais o barco continua conduzindo vocês, enquanto o Padre vai buscar Jesus. Mas deixa fluir, não para não, Orlando, não para não, Marcos. Deixa o fogo crescer, aquecer, transbordar. Pegue os seus braços o mais alto que você puder. Isso. Estou ouvindo você. Vamos lá, solte a voz, sem medo. Você veio para a Canção Nova para fazer essa experiência do Espírito Santo. O Senhor está tocando pessoas aqui e em casa. Você fez memória dos seus tempos de grupo de oração, mas o Senhor agora está atualizando a sua vida. O Senhor está te dizendo: eu te dou o Espírito Santo, mas não como naquele tempo. Eu te dou o Espírito Santo para o tempo presente. Não se apegue ao tempo do seu grupo de oração, não. Agora é outro tempo. É o tempo de você incendiar as realidades onde você está, cheio do Espírito Santo. Vai soltando a sua voz, sem medo, não pare. Espírito Santo de Deus, deixa-nos sentir o teu fogo por dentro. Você que sente o convite de Deus agora, para que você largue todo o pecado que você está vivendo. E você sabe, porque agora Deus está te iluminando daquilo que você está fazendo de errado.
tanto na internet como na sua vida pessoal. Muitas das coisas nem a sua família sabe, porque o pecado é essa coisa que age na surdina, no escondido, e Deus está agora lançando luz sobre a sua vida, te dizendo: meu filho, minha filha, largue isso. Eu quero habitar em você, mas isso você vai ter que jogar fora. Eu não vou morar com isso dentro de você, não. Com esse pecado dentro de você, não. Eu quero lugar exclusivo dentro de você. Largue esse pecado para que eu more em você. E antes de você ir embora da Canção Nova, você vai no confessionário, vai deixar aqui os despojos do inimigo, você vai deixar aqui. Comprometa-se com Deus nessa vida nova. Dá-nos conversão, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Lava-nos, Senhor, com o Teu Espírito. Lava-nos no Teu Espírito. Queremos ser purificados inteiramente. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor, com Teu Espírito. Cante, lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor, no Teu Espírito. Lava-me, Senhor, no Teu Espírito. Lava-me, Senhor. Lava-me, lava-me, Senhor. Deixa-me sentir. E deixa-me sentir Teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir Teu fogo de amor